Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias nos Salmos de número 30, para nós termos uma referência bíblica daquilo que vamos falar aqui esta noite. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, irmãos, está trabalhando no nosso meio de uma forma muito especial. E eu posso sentir, porque o meu coração treme, o meu corpo treme aqui diante do poder de Deus. E não é só um simples falar, irmãos, nós podemos realmente sentir. Quando as lágrimas começam a cair do teu olho, sem forçar, irmãos, é porque o Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando. Salmos de número 30, irmãos, vamos ler alguns versículos aqui. Exaltar-te-ei, ó Senhor, glória a Deus, porque tu exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós sois. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os irmãos podem tomar assento. Tudo que eu vou falar aqui, irmãos, está registrado na minha memória, nos livros de um dia, nos livros da vida, em que um dia, todos nós que passamos por esse púlpito, vamos dar conta. Tudo que eu falar aqui esta noite aconteceu comigo, e eu preciso abraçar a igreja do Senhor. Já tem algum tempo que eu não falo disso aqui. Quantos irmãos aqui já ouviram o meu testemunho? Bem poucas pessoas. Quantos não ouviram? Tem bastante gente que não ouviu. E é essa a minha preocupação. Porque quando eu tive essa visão, era para mim falar com o maior número de pessoas possível. E eu, na minha fraqueza, como meu filho falou, às vezes a gente é fraco, não consegue atingir o objetivo que o Senhor nos manda. Mas nós vamos lutando, vamos batalhando, e o Senhor nos dá vitória. O Salmo 30 foi escrito por Davi como um cântico de gratidão. Ele celebra a libertação de um tempo de angústia, talvez uma enfermidade ou uma perseguição. Ele reconhece que Deus é aquele que transforma a tristeza em alegria. Este salmo é um testemunho poderoso. Quem confia no Senhor pode até passar pela noite escura, mas sempre verá a luz do amanhecer. Glória a Deus. Nessa época relatada nesses salmos, como já disse aqui, Davi tinha passado por uma situação difícil. Nós não sabemos exatamente se era uma luta física, mental, uma doença material ou espiritual. O que ele relata aqui é que ele passou por isso e ele clamou ao Senhor, e o Senhor deu vitória ao seu servo. Ele diz aqui: exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me exaltaste. Davi começa exaltando a Deus, reconhecendo que a sua vitória não veio da sua própria força, mas do Senhor. Quando nós queremos fazer alguma coisa da nossa própria força, pode-se considerar um derrotado. Pode-se considerar que você não vai vencer. Mas quando você coloca na mão do Senhor, tudo acontece no perfeito momento, na hora certa, na perfeita vontade de Deus. Nada foge da vontade de Deus. Nós somos tão pequenos, irmãos, achamos que somos alguma coisa. Eu estou nessa introdução porque exatamente o que eu vou falar se encaixa
encaixa com esses salmos que o Senhor me deu há dias atrás, eu creio que há anos já atrás. O Senhor me colocou esses salmos e eu escrevi em cima da minha Bíblia aqui, irmão. Salmo de número 30. Pregar e testemunhar. Foi o Senhor que colocou no meu coração. E aqui eu começo o meu testemunho. Glória a Deus. Desculpa, os irmãos, se eu não conseguir falar. Mas já se completam 9 anos e 7 meses, 8 meses que aconteceu esse fato comigo. Mas quando eu começo a falar é como se fosse ontem, como se tivesse acontecido há instantes. E eu fico nervoso, eu fico preocupado, mas eu consigo passar aos irmãos o que eu vou falar esta noite. Irmãos, dos meus 8 anos de idade até os meus 15 para 16 anos de idade, eu era uma pessoa muito crente, eu gostava de ir à igreja. E o meu pai, pela misericórdia de Deus, que já está na glória, é um novo morador da glória, porque ele partiu esse ano. É um novo morador lá na glória, irmãos. Ele cumpriu a sua tarefa aqui. E o meu pai era dirigente da igreja Assembleia de Deus ali no Cubatão, onde hoje tem uma sede, o pastor João Inácio é o presidente. Aquela igreja era pequenininha, era 2 fileiras de banco como aqui, mas enchia, irmãos. O culto começava e não tinha hora para acabar. O Espírito Santo de Deus se manifestava de uma forma tão especial, irmãos, que eu me lembro como se fosse hoje. Os cultos que tivemos, eu gostava de cantar hinos de louvor a Deus com a minha irmã. Nós gostávamos de cantar naquela época, nós fazíamos como se fosse uma dupla ali, e nós cantávamos, não tinha playback. Normalmente um violãozinho, de vez em quando, não era toda vez que tinha, mas para nós o que importava era louvar a Deus, era adorar o Senhor com alegria. E nós éramos muito felizes naquele lugar. Com 15 anos de idade, meus irmãos, eu fui batizado com o Espírito Santo naquele lugar, pela primeira vez. E eu me lembro, irmãos, que eu me alegrava demais, chegava a atrapalhar o culto de tanto que eu me alegrava na presença de Deus. E um certo dia, alguém falou alguma coisa e me entristeceu. E aquilo foi me entristecendo. Teve um culto que as portas da igreja já estavam fechadas, eu estava na frente da igreja, mas mesmo assim eu me alegrava na presença de Deus e falava em línguas. Tínhamos um porteiro, irmão João, nós chamávamos ele de irmão João Preto, um senhor moreno, baixinho. Ele chegava às 6 horas, ele era doutor, ele chegava às 6 horas, eu sei que era 6 horas, porque nós morávamos no fundo da igreja, como aqui. E ele começava a falar em línguas estranhas, da mesma hora que chegava na igreja, até a hora que começasse o culto, 19 horas. E aí ele parava, e a igreja já estava cheia do Espírito Santo de Deus. Não tem ninguém aqui, eu creio, dessa época, mas tem muitos irmãos que moram aqui em Garuva, que são daquela época. E era assim a nossa vida na presença de Deus. Mas quando eu completei 15 anos, chegou a minha juventude, a minha adolescência, e eu ouvi palavras naquele tempo que me machucaram por dentro. Agora sarou, está sarado, graças a Deus, mas está na minha mente. O Senhor não me deixa esquecer disso. E eu fui me entristecendo. Um conselho para os jovens aqui: nunca tomem, adolescentes, nunca tomem a atitude que eu tomei. Nunca façam isso. Vocês vão perder o tempo de vocês lá fora. Não tem nada desse mundo que seja melhor do que aqui, na casa de Deus, na presença de Deus. E eu, naquele momento que eu enfraqueci, eu comecei a ficar em casa, já não ia mais para a igreja. Muitas coisas foram acontecendo na minha mente, e eu vi e senti naquele momento que eu ia sair da igreja. E eu orei, eu falei a Deus, eu não me ajoelhei, irmãos. Eu não fiz uma oração de joelhos.
eu simplesmente disse a Deus: Senhor, eu vou sair da igreja. Eu preciso conhecer um pouco do que tem lá fora, eu vou sair um pouco. Mas quando chegar o momento e a hora que o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, ou chegar na hora da minha morte, o Senhor fala comigo, porque eu não quero ir para o inferno. Irmãos, passou-se aproximadamente 30 anos disso, eu não lembrava mais disso, irmãos. Eu não lembrava mais dessas palavras que eu falei. Mas o Espírito Santo gravou. Por isso que tudo que nós fazemos, irmão, tudo que nós falamos, está tudo gravado lá no céu, irmãos. Nós estávamos falando de manhã aqui na escola dominical, que naquele dia vai aparecer um telão assim na tua frente, e não vai adiantar você negar nada. Não vai ter como você negar, porque quando você negar, vai aparecer lá o dia, a hora, o momento que você fez tal coisa, seja de bom ou seja de ruim, seja para a tua salvação ou seja para a tua perdição. Mas vai estar lá, irmãos. Glória a Deus. E no dia 29 de maio de 2016, eu estava na minha cama dormindo. E eu acordei num lugar. Eu posso descrever para os irmãos como é esse lugar. Existia naquele lugar uma escada que subia até o céu. Eu não via o fim dela. Era um lugar cinzento, como se fosse um túnel, para ser mais fácil dos irmãos entenderem. Mas é um lugar horrível. Fumaça, uma cor cinza, que não dava para ver exatamente o que era. Essa escada que subia ao céu fazia um patamar grande, gigante. E lá tinha outra escada que descia e sumia, e saía fumaça naquele lugar. Era um abismo. E no meio daquele patamar tinha a parede e tinha uma fila de pessoas, todas uma encostadinha na outra, assim, irmãos, com a mão para trás. E quando eu vi que eu estava naquele lugar, eu olhei para mim como eu olho agora aqui, irmãos. E eu me via, irmãos. A pessoa, quando parte dessa vida, irmãos, ela se reconhece. Não se acaba aqui a vida. A vida eterna, ela continua de uma forma diferente da nossa, mas o nosso corpo você reconhece. Você sabe onde você está. A tua consciência, ela não morre. Você vai lembrar de tudo que você fez. A tua consciência, ela não morre. Foi o que nós estudamos hoje aqui na escola dominical, irmãos. Que pena que você não estava aqui. O professor não era bom, mas Deus deu graça. Nós ficamos uma hora e ainda faltou tempo para nós falar da palavra de Deus. Todos que não vêm perdem uma bênção, perdem uma edificação para a sua vida. A coisa é séria. Nós estamos vivendo dias difíceis, frios, onde nós temos que nos esforçar para estar na presença de Deus. Não é fácil, irmão, para ser crente. É fácil bater no rótulo de crente, mas para ser crente é difícil. Você tem que se esforçar. O céu, ele é ganho por esforço todos os dias, irmão. E eu comecei a olhar a mim daquela maneira. E eu comecei a me perguntar: onde é que eu estou? Que lugar é esse? Onde é que eu vim parar? E eu comecei a perguntar. E daqui a pouco aquela voz veio no meu ouvido, irmãos, e disse, e não era no meu ouvido, era na minha consciência. Porque toda palavra, toda pergunta que eu formulava para perguntar, antes de eu perguntar, de terminar de perguntar, vinha a resposta na minha mente, antes. Aquela resposta era vinha. E eu comecei a perguntar: que lugar é esse? E aquela voz veio e disse: você se lembra quando você tinha 15 anos? Eu nunca vou esquecer isso, irmão. Nada do que está aqui eu vou esquecer. Você se lembra quando você tinha 15 anos que você falou que não queria ir para o inferno? Pois então agora chegou a tua hora. Agora chegou a tua vez. E aí sim, irmãos, aí eu comecei a tremer. Aí eu comecei a entender onde é que eu estava. E eu vi aquela fila de pessoas, e cada vez caía um lá, e cada vez chegava mais próximo a minha vez. E eu comecei a clamar a Deus e pedir a Deus: Deus, me tira daqui. Eu comecei a prometer coisas a Deus, irmãos, que até o fim da minha vida eu não vou conseguir cumprir.
Eu não desejo esse lugar nem para o pior inimigo que eu tiver, porque eu não imagino que eu tenho. Mas eu não quero que o meu pior inimigo vá naquele lugar. É muito triste, irmão. Você olhar aquela escada que sobe e você não ter força para dar um passo e subir um degrau a mais naquela escada. É muito triste. E automaticamente você vai caindo, vai chegando a tua vez. O Espírito Santo me fez ver e entender que aquelas pessoas que estão ali naquela fila, agora, hoje, nesse exato momento, são pessoas que estão morrendo e indo para o inferno por falta de pessoas para pregar o Evangelho de Cristo, irmão. O Senhor vem falando com nós dia a dia. São pessoas que estão morrendo sem ouvir a palavra de Deus, ou quem sabe ouvir, mas não entenderam. Tem que ser explicado, tem que ser falado mais uma vez, irmãos. Jesus. Aquela voz me disse: sabe aquelas orações que você faz de 2 ou 3 palavras, achando que Deus não ouve? Deus, Ele ouve todas as orações. Tudo, irmãos, que você orar, creia você ou não, o Deus do universo, Ele está além do tempo, além de todas as coisas que nós vemos, apalpamos e sentimos. Ele está além de todos os nossos sentimentos, Ele sabe. E aquelas 3 palavras de oração que você faz estão sendo ouvidas por Deus. Tem só um detalhe, irmãos. Ele não responde, Ele me disse, nesse ouvido, que a terra não há de comer, porque eu vou partir para a glória, então Jesus não arrebatamento. Mas Ele me disse nesse ouvido que Ele ouve todas as orações. E Ele não responde na hora que você quer, Ele responde na hora dele. Por isso que muitas das vezes o tempo para nós é muito grande, é muito tempo de oração, é anos. Para Deus não, irmãos. Para Deus é como se fosse instantâneo, não Deus esteve para Ele. Eu fiz promessas naquela noite. Eu tinha muitas camisas do São Paulo, era um São Paulino do roxo. Eu disse: Deus, eu tenho algumas camisas do São Paulo lá em casa, porque eu estava na minha cama, mas eu não estava lá na minha cama. Eu disse: lá em casa. E eu vou chegar lá, eu vou pegar e vou jogar tudo fora. Eu comecei a prometer coisas com Deus naquele momento, de angústia, de tristeza, tentando achar uma forma de sair daquele lugar. De qualquer maneira eu queria sair daquele lugar. E eu comecei a falar: Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou mudar, eu vou chegar lá e vou contar isso para todo mundo. Eu quero mudar. Eu vou chegar lá e vou queimar essa camisa, vou doar para alguém, mas nunca mais eu coloco uma camisa de time no meu corpo. Graças a Deus, até aqui o Senhor me deu vitória e eu estou liberto, porque eu era um viciado no futebol. Eu jogava futebol, eu era o mais ruim lá na quadra, lá do time. Eu era o último a ser escolhido, mas eu era o primeiro a instalar isso. De tanto que eu gostava daquilo. E aquilo virou uma idolatria para mim. Foi um dos motivos que eu saí da igreja. Porque naquele tempo, na igreja, naquela época, era pecado. Você não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia ter uma televisão, não podia jogar futebol, não podia nada. Que era pecado naquele tempo, eu acho que hoje não é mais, porque nós temos uma liberdade. E a gente sabe que isso também é religiosidade. São coisas que hoje a gente percebe através dos ensinamentos que não é assim. Jesus não foi religioso. Você não pode trocar o teu culto, a tua hora de oração, a tua hora de leitura por uma outra coisa banal dessa terra. Mas o Senhor Jesus, Ele nos dá liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Nós somos livres. A única coisa é que tudo que nós fizermos errado, a nossa consciência ela vai acusar. E aí você vai dobrar o teu joelho e vai pedir perdão. E não vai cometer de novo. Mas é assim que funciona o mundo espiritual. Naquele momento eu disse: Deus, o que eu preciso fazer, Senhor, para eu sair daqui? Eu sou tão jovem. Ainda tem muita coisa. Tenho meus filhos. Eu fui falando. Tem coisas que eu falei. Depois que eu voltei da visão, eu contei a minha esposa. Tem coisas que eu falei que eu nem me lembro. Então, em estado de choque que eu fiquei ali. Eu sempre dizia que seria salvo na última hora.
Porque eu tinha comigo, eu sou uma pessoa boa, a única coisa que eu faço é jogar futebol, assistir a televisão, que eu não passo ninguém para trás, não faço nada de errado mais do que isso. Quando vinha uma pessoa me evangelizar, eu dizia isso, não, eu sou bonzinho, não preciso. Mas aquela voz me disse, e eu dizia que na última hora, Jesus ia me salvar. Ele teria misericórdia de mim e iria me salvar. Mas aquela voz me disse no meu ouvido: tem pessoas que se salvam na última hora, e tem pessoas que não se salvam na última hora, e você não é um deles. Foi muito forte, irmãos. Faz quase 10 anos isso. Tem pessoas que se salvam na última hora, e tem pessoas que não se salvam na última hora, e você não é um desses. Naquele momento que eu estava naquela conversa, cada vez a fila chegando mais perto, e eu cada vez gritava mais, porque eu via que não ia ter escape. Senhor Jesus não me dava nenhuma chance de eu voltar. Eu olhava aquelas pessoas na fila, irmãos, eu não reconhecia ninguém. Era como se fosse uma imagem desfocada das pessoas. Quando a gente assiste a televisão, que eles não querem mostrar o semblante da pessoa, eles desfocam a imagem. Você vê o corpo, mas não vê o rosto. Era assim que eu via todas aquelas pessoas. Eu não reconheci ninguém naquele momento. Eu não vi ninguém. E eu conversando com um irmão, que eu contei o testemunho para ele, ele disse: irmão, o Senhor Jesus não deixou você ver essas pessoas para você não acusar ninguém. Eu não tenho como dizer que fulano vai, que fulano não vai. Nós não temos esse direito, só Deus sabe, só Deus tem esse direito de dizer se você vai ser salvo ou não, mas depende de nós, depende de cada um. Depois que estiver lá naquela fila, daí não tem mais volta. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos chance, irmãos. Tem pessoas que estão morrendo, sofrendo na última aqui, ou dentro desse hospital de Cristo, mas eles têm chance de salvar, tem chance de salvação. É por isso que o Senhor não deixou eu condenado em falar de ninguém, não me mostrou. Eu vi que do meu lado tinha uma pessoa alta, magra, branca. Eu sei porque eu vi ela, eu não vi o rosto, não consigo reconhecer, mas ela era uma pessoa alta e branca, magra. E ela começou a gritar e caiu no meio daquele salão. E começou a gritar. Gritava, um grito, irmão, ensurdecedor, que cada vez que eu falo eu me lembro, parece que estou ouvindo aquele grito. Ele gritava, se debatia no chão e dizia: socorro, me tire daqui, eu não quero ir para o inferno, socorro, me tire daqui. Irmãos, é horrível. E apareceu naquele momento um demônio, como se fosse uma bruxa, como se fosse um zumbi com um chapéu grande, um nariz torto, e ela olhava para nós por baixo daquele chapéu, e ela pulou em cima daquela pessoa com uma velocidade, eu não sei de onde que ela veio, ela simplesmente se apareceu ali em cima daquele homem, e pegou e amarrou os braços dele para trás, e arrancava a carne dele assim, e comia na nossa frente. Arrancava a carne das pessoas. Os irmãos pesquisem, para os irmãos ver os outros testemunhos que eu já pesquisei sobre isso. O demônio lá, nós seremos, as pessoas que forem, nós não, misericórdia, mas as pessoas que forem para lá, irmão, serão alimentos de demônios, irmãos. E tem mais uma: o corpo não morre, a alma não morre, ela se regenera e ele vai lá e faz tudo de novo, a mesma coisa. E quando aquele homem começou a gritar, aquela voz veio e disse para mim: está vendo ali, ó? Não grita, não faça nenhum movimento brusco, porque se você gritar, ela te escuta, e ela te pega, te amarra e te joga lá naquele buraco. E depois que você cair lá, nunca mais, é a eternidade, irmãos. Nunca mais você volta, nunca mais. Pode dizer adeus. Você tem a chance hoje, agora, nesse momento, de rever a sua vida espiritual e não brincar mais de ser crente, irmão. Nós estamos vivendo uma época que não dá para brincar de ser crente. As pessoas todos os dias estão morrendo por acidente, por doença, por nada. Pessoas que muitas das vezes estão em sã consciência. O outro dia estava lá na
faleceu, que partiu para a eternidade. E se ele estava com Cristo, ele vai para a glória. Agora, se ele não estava com Cristo, ele vai para aquele lugar. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu insistindo com o Senhor, me tira daqui. Teve uma hora que ele me disse, então tá bom, eu vou te tirar daqui. Eu vou te levar de volta. Mas você vai falar tudo isso que você viu aqui. Você vai falar para o maior número de pessoas que você puder falar. Você não aumente nem diminua tudo que você viu aqui. Só fale. Vai ter pessoas que vão acreditar e vai ter pessoas que não vão acreditar. Isso para você não pode. Você tem que falar. Aquela pessoa que você chamar para falar e ela quiser te ouvir, você fala. Aquela pessoa que você chamar para você falar e ela não quiser te ouvir, você não fala. Você não tem responsabilidade sobre ela. Irmãos, tem pessoas crentes, tem pessoas de todas as maneiras que eu já chamei, algumas delas recusaram e não quiseram ouvir, exatamente como Deus me falou. E tem pessoas que eu paro para falar, a pessoa larga, eu chamo ela, a pessoa larga o que está fazendo e ela chora junto comigo. No início eu estava, irmão, num estado de choque, eu estava elétrico naquele tempo, que eu não podia ver pessoas, eu ia atacando as pessoas para poder falar do amor de Deus, para falar que não vai para o inferno. O inferno é muito ruim. Jesus. Naquele momento que Deus falou comigo que eu ia voltar, eu fiquei aliviado. O incrível, irmãos, que aquela voz, naquele pânico que eu estava, quando aquela voz falava no meu subconsciente, me aliviava, me acalmava. Era uma voz mansa. Eu não posso dizer para os irmãos que era Jesus, que era um anjo, que era quem era, não sei. Eu sei que aquela voz falou comigo, porque ele não se identificou comigo. Simplesmente falava comigo e me acalmava. Naquele momento que ele falou, você vai voltar, eu voltei aqui, irmãos. E quando eu olhei no meu relógio do celular, era 00:09, eu me lembro como se fosse agora. E a minha esposa estava vindo do trabalho dela, que ela costumava, tinha orado para dormir. E ela viu olhando o celular, ela disse, você vai ver celular agora, que eu vou dormir? Eu disse, não, eu só não vou ver a hora, só nem olhar a hora. Mas eu falei com uma voz diferente, ela percebeu que eu tinha sonhado alguma coisa, e é tudo a movimentação do Espírito Santo, para deixar bem claras as coisas, não ter nada que atrapalhe, irmãos. E daí ela começou a insistir comigo, o que você sonhou, o que você viu? E eu comecei a contar a ela, tudo que eu vi. E eu comecei a falar e a chorar, e o meu corpo arrepiava muito, e eu chorava, e contava meio que embaralhado as coisas ainda, porque a minha mente, ela não tinha assentado direito, eu estava em estado de choque, e eu fui contando a ela. Depois que eu contei tudo a ela, irmãos, eu parei, olha como eu era incrédulo, irmãos. Eu parei e disse, mas isso daí é porque a gente assiste televisão, assiste filme de terror, que eu nem gosto, mas às vezes passa uma cena na televisão e a gente acaba vendo e daí vai dormir e sonha essas coisas. Era o inimigo querendo me tirar a atenção daquilo que o Senhor tinha falado comigo. E eu comecei a enganar, não, isso aí, amanhã eu vou me levantar e vou cuidar da minha vida normal. Mas novamente veio aquele choque em mim, irmãos, 2 vezes. Veio como se fosse um choque e disse, pegue a Bíblia e leia. 2 vezes, pegue a Bíblia e leia. E aí eu pedi para ela, para na cozinha, nós tínhamos sempre a Bíblia em casa, sempre tivemos a Bíblia em casa. Apesar que eu não lia, mas eu tinha. E eu me revolto, irmãos, porque a gente perde muito tempo da vida na ignorância nossa. Nós somos muito ignorantes, irmão. Uma coisa que Jesus já fez tudo por nós. É só nós aprender, falar da palavra de Deus e salvar as pessoas, que é o mais fácil do nosso país. E quando ele disse, pega a Bíblia e leia, irmãos, eu peguei a Bíblia e só abri. Eu não marquei nada. Eu só abri a Bíblia. Em Eclesiastes, capítulo 7, e o versículo 26. Meus olhos ficaram nesse capítulo, nesse versículo.
Se os irmãos forem ler, estudar esse contexto, ele vai dar outras coisas. Mas naquele momento era isso que eu precisava ouvir. Eu entendi que o Espírito de Deus ele estava falando comigo, estava me livrando de coisas que nem eu imaginava, me livrando do inferno. Os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia, o menino quer colocar aqui, Eclesiastes capítulo 7, versículo 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Só para nós refletir um pouquinho aqui, irmãos. No meu ver, na minha concepção naquele momento, o Senhor falou comigo: o que é mais amargo do que a morte? Me diga. Mais amargo do que a morte, irmãos, é você morrer sem salvação. Porque se você morrer salvo, não vai ser perca nenhuma, vai ser uma vitória. Morar no céu com Jesus. Mas se morrer sem salvação, você vai ser mais amargo, vai ser mais triste. A tristeza que você sente quando você chega naquele lugar. Deixa eu ilustrar um pouquinho aqui para os irmãos o que eu senti naquele lugar. E esse ano nós tivemos a perda do meu pai. Foi muito difícil, foi uma tristeza horrível que nós passamos por aquele dia. Mas é essa tristeza que você vai sentir quando você chegar lá. Porque a impossibilidade de voltar é tão grande, irmão, que você vai gritar, você vai chorar, você vai implorar, mas não vai adiantar mais. O tempo passou, a vida passou, Deus te deu todas as chances que podia te dar, e eu só voltei porque Ele tinha comigo um ministério a ser cumprido durante esse tempo. E Ele me disse ainda que o meu tempo seria curto. Era para mim falar porque o meu tempo seria curto. E eu creio, irmãos, que o meu tempo curto é esse. Enquanto eu estou na presença de Deus, enquanto eu estiver fazendo a vontade de Deus, Ele me preserva. Mas se eu sair da sua presença, eu posso garantir para os irmãos, eu não vivo mais nessa terra. Eu vivo hoje na presença de Deus. Tenha gente, não tenha gente, eu vou para o culto. Tenha pregador, não tenha pregador, eu não prego em nome de Jesus, mas eu vou estar na presença de Deus até o fim da minha vida. Aleluia. E naquele momento que eu li esse versículo, e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são laços e reis, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Irmãos, no meu entendimento, naquele momento, aquela mulher, aquele espírito de morte, aquele espírito de pombagia, aquele espírito não sei de que, irmãos, é o que fica esperando as pessoas lá na porta do inferno para jogar naquele buraco. Se escape, se livre enquanto Deus te dá a oportunidade de você poder pronunciar com a tua própria boca: eu creio em Jesus Cristo, eu creio que o Senhor Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Essa tem que ser a tua pregação, a tua convicção nessa terra, enquanto nós vivemos aqui. Naquele momento que eu li isso aqui, aí sim, foi finalizada aquelas dúvidas, foi sanada aquelas dúvidas. E o que eu fiz? Lendo junto com a minha esposa isso daqui, eu pedi para ela, eu me ajoelhei na lateral da minha cama, e eu pedi para ela mesmo orar por mim, e disse para ela que eu estava me reconciliando com o Senhor. Aleluia! Eu disse ao Senhor que nunca mais eu sairia da sua presença. Para mim isso foi como se fosse ontem. Para mim isso nunca vai sair da minha mente. Eu coloco isso na mente de vocês, para vocês nunca esquecerem também. Aleluia! Que Deus livre vocês desse dia, desse momento, e que um dia nós possamos estar na glória com Jesus. Nunca mais sofrimento, nunca mais dor, nunca mais tristeza. Você tem essa chance hoje. Você é crente? Você converta de novo. Você é salvo?
Glorifique a Deus e não perca a sua salvação por nada desse mundo. Jesus. Não deixe uma simples topada te derrubar. Uma simples palavra, um simples olhar contrário e tirar a tua salvação não vai valer a pena. O que vale a pena é o teu nome estar escrito no livro da vida. Aleluia. Vamos orar em pé, vamos fazer uma oração. Aquele que precisa da oração, vem aqui, nós vamos orar. Aquele que precisa fazer conselho, vem aqui, nós vamos orar. Aquele que não é crente, que precisa se reconciliar, aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, vem aqui, nós vamos orar. A nossa oração é simples, ela é humilde, mas ela tem chegado até o céu, porque nós temos visto respostas de Deus aqui neste lugar. Aleluia. E nós estamos aqui para te ajudar, para não deixar que a tua alma se perca, mas que todos sejam salvos para a glória de Deus. Ninguém quer a oração, eu vou orar, eu não estou vendendo uma mercadoria barata, e eu não estou falando de mim, eu estou falando do Mestre querido Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário por todos nós, e quando Ele quer uma alma salva, Ele vai fazer de tudo para você não se perder. Ele vai fazer de tudo para uma alma não ir para o inferno. Para mim, tinha que ser dessa maneira, do jeito que o meu coração, que a minha vida era, do jeito que eu andava. A minha mente, ela estava cauterizada, ninguém pregava para mim porque eu não deixava entrar na minha mente, como nós estudamos de manhã. Tem pessoas que estão com a mente cauterizada e já não conseguem mais assimilar o que Deus está falando. E isso é perigoso, porque você estuda uma mensagem, uma palavra hoje, e pode ser a tua última mensagem, o teu último convite. Você não pode brincar de ser crente. Eu já falo aqui mais uma vez. Você não pode brincar com as coisas de Deus. Você não pode. Coloque isso na sua mente. Seja crente de verdade. Porque a eternidade que Deus espera, nós escolhemos ela aqui. Aleluia. Procure ir para o melhor lugar. Procure ir para o céu onde Jesus está. Senhor meu Deus e meu Pai maravilhoso. Aqui está, Senhor, tudo no seu comportamento. Tudo que eu vi naquele momento está aqui diante da tua presença. E eu sei que eu vou prestar conta de tudo aquilo que eu falo e tudo aqui nesse público. E eu tenho responsabilidade naquilo que eu falo. Os meus irmãos tiraram um tempo, ó Pai, para vir aqui ouvir a palavra de Deus. E eles estão aqui na frente, Jesus, pedindo uma bênção, uma vitória, uma restauração para a sua vida, no seu lar, no seu casamento, no seu trabalho. Eu não sei. O Deus que eu sirvo, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe daquilo que precisamos do mais íntimo da nossa vida. Deus, dirige-nos para o nosso lar em paz, com alegria, sabendo que o Senhor tem falado conosco e que nós precisamos cada dia mais nos santificar diante da tua presença. Mesmo que o homem seja falho, mesmo que o homem seja imprudente, mas nós clamamos ao Senhor, clamamos pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica, Senhor, de todo pecado. Eu te peço tua bênção sobre essa igreja, sobre esse povo que está aqui esta noite. Tudo seja aqui, Senhor, para a honra e a glória do teu nome.